Uai, você é uma tão acostumada. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato de Franca. Essa é a 59ª reunião do nosso NUP, Agnello Morato, né? Então, estamos terminando o ano de 2024 e a nossa reunião é a 59ª, né? Hoje, nós temos o prazer, né, de receber, né, o Eric Tavares Pacheco, do Rio de Janeiro, que vem abordar um tema muito interessante conosco, porque ele vai falar para nós sobre a história geral do Espiritismo. E para dar início aos nossos trabalhos, eu vou pedir à nossa querida companheira Rutineia para fazer a prece inicial e, em seguida, eu farei a apresentação do nosso palestrante da noite, o Eric. Rutineia, com a palavra. Olha que grata oportunidade de fazer aqui a iniciação da noite com a prece inicial. E nessa prece aqui, não vou pedir somente pelo orador da noite, que vai nos trazer muitos conhecimentos, né? No grupo aqui, muitos historiadores interessados na história da doutrina, né, e como ela se construiu aqui no nosso país, mas agradeço também o ano brilhante que tivemos, o diálogo que tivemos com a literatura, tivemos enquanto espiritismo, com a literatura espírita, que foi um conceito amplamente trabalhado aqui pelos pesquisadores que aqui estiveram. Então, rogo aí por um encerramento magnífico do Eric, que eu não conheço, não sei se é professor, né? Geralmente chamamos de professor, e por tudo de bom que vivenciamos esse ano, né? Tivemos um excelente ano doutrinário. Então, faço aqui sempre a oração do Pai Nosso, dentre aqueles que oram, não digo que é universal, mas muito abrangente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Então, na noite de hoje, nós teremos como tema da noite História Geral do Espiritismo, por Eric Pacheco, do Rio de Janeiro. E ele vai abordar a trajetória do Espiritismo desde as primeiras manifestações espirituais nos Estados Unidos até o surgimento do Espiritismo na França. Além disso, ele fará uma síntese das principais obras de Allan Kardec. Eric é graduando em História e Filosofia, além de ser designer, escritor e autor dos livros História Geral do Espiritismo e Espiritismo perante seus inimigos e Desafios Contemporâneos. Além dessas atividades, o Eric também é coordenador do site Espiritismo em Kardec. Eric, com a palavra. É um prazer estar aqui, muito obrigado, e espero que seja uma excelente exposição, não é? Nós vamos falar hoje desse livro aqui, né, que é o História Geral do Espiritismo, que eu escrevi junto com o Lucas Berlanza, né? Também é outro pesquisador.
E nesse livro buscamos fazer um resumo, né? Buscamos fazer um resumo geral de toda a história do Espiritismo, né? Tem aquele livro do Arthur Conan Doyle, né? A História do Espiritualismo, né? Mas aqui a gente foca na história do Espiritismo, vendo também os antecedentes, né? Então a gente começa nos primeiros capítulos falando dos antecedentes, né? Aqui, aquelas questões que abriram o caminho cultural para o espiritismo na França naquele período, né? Então a gente fala do moderno espiritualismo que começou com as irmãs Fox, né? E depois se desenvolveu de diversas formas, tanto por pesquisadores como Alfred Russel Wallace, William Crookes, etc., quanto também surgiram daí igrejas espiritualistas, né? Surgiu uma religião daí desses fenômenos das irmãs Fox, né? E até hoje, se a gente for lá em Huddersville, né, em Nova York, existe um memorial das irmãs Fox sobre essa questão, né? E falando dos antecedentes, citamos outros aspectos também, como o espiritualismo eclético, né, de indivíduos como Victor Cousin, e também o Swedenborgismo, né? Swedenborg foi um autor que veio antes de Kardec, embora tenha certas divergências, né? Também abriu certo espaço cultural para o surgimento posterior do espiritismo. Outro movimento precursor, né, que colocamos é o mesmerismo ou magnetismo animal criado por Mesmer, né, que deu base a muitas noções que o espiritismo vai adotar, como a noção de fluido, a noção de fluido vital, princípio vital, a noção do fluido cósmico universal, né, de que todo o universo é preenchido por esse fluido, né, e do caráter terapêutico e de outras funções dessa questão fluídica, né. Claro que o espiritismo introduz aí um novo elemento, não é, que é a ação dos espíritos, né, que Kardec vai colocar na Gênese como um magnetismo misto, né, que é o magnetismo espiritual e o magnetismo humano agindo, né. Então o espiritismo vai colocar essa questão. Então a gente coloca todos os antecedentes, né? Também a influência de Pestalozzi sobre Kardec, a influência do positivismo, mas não enquanto doutrina, mas mais na linguagem, né? Que era uma linguagem da época, né? Enfim, porque o positivismo mesmo do Augusto Comte, ele era a negação da metafísica, né? A negação de era uma doutrina materialista, enfim. Então não pode ser compatível com o espiritismo de fato. E a gente parte no capítulo 2 para a vida de Kardec, né? A gente analisa primeiro os antecedentes, depois parte para a vida do Kardec, partindo da sua infância. E aí é interessante considerar, não é, que existem, e tem um autor chamado Carlos Seff, que analisa isso hoje, que existiram muitos erros biográficos sobre Allan Kardec. E um deles na sua infância, né? Que Kardec diz na revista que nunca viveu em Lyon. Mas Henri Sois, um biógrafo francês, coloca que Kardec nasceu e cresceu em Lyon. A gente sabe que ele nasceu em Lyon, mas ele foi logo para Bourg-en-Bresse, né? Que era mais ali no interior, né? Então, há algumas imprecisões biográficas que estão sendo
corrigidas atualmente. Mas depois disso, ele vai estudar no Instituto Pestalozzi, né? E tem toda a instrução pestalozziana, né? Torna um discípulo de Pestalozzi com seu método, né, de ensino partindo do conhecido, né, do desconhecido, um método que Kardec vai aplicar, né, na sua obra. A gente vê que a obra de Kardec, a obra espírita, é bastante pedagógica, porque ele aprendeu isso com Pestalozzi, que vem de uma tradição, enfim, de outros autores, como Comênios, Rousseau, enfim. E ele se torna professor e institutor, né, como se colocava na época, né? E ele já tem antes um interesse pelo magnetismo, antes de se tornar espírita. Então, quando ele toma contato com os fenômenos espíritas, ele logo acredita, né, a princípio, se tratar de um efeito do magnetismo, né, do magnetismo. Lembrando que quando a gente fala magnetismo, do mesmerismo, né, do Mesmer, é o magnetismo animal, não o magnetismo mineral da física, né? Eles usavam essa diferenciação. Inclusive, Kardec, na obra Instruções Práticas, ele coloca que o melhor nome seria mesmerismo, né? Mas acabou pegando magnetismo. Enfim, para não haver essa confusão com a física, né? Que é outra questão. Então, quando ele toma conhecimento dos fenômenos mediúnicos, das mesas que giravam, da tipologia, que é a comunicação por batida, né? A sematologia, que é a comunicação por sinais, aí tinha a tipologia alfabética, aí tinha a tipologia por sim, por não, e tinha a tipologia alfabética, né? Que era cada pancada uma letra. Tinha a tipologia que a mesa batia com o pé no chão, e tinha a chamada tipologia íntima, né? Que a batida se ouvia do interior do objeto, nas paredes, enfim, e com isso foram se estabelecendo métodos de comunicação, né? Depois veio a psicografia indireta, né? Onde se adaptava um lápis a uma prancheta a uma cesta, né? Tinha a cesta de bico, né? Que tinha uma haste, aí colocava o lápis, e tinha a cesta peão, que tinha esse nome porque escrevia de modo giratório ali. Mas depois percebeu-se que havia métodos mais fáceis, né? Como a psicografia direta ou a psicofonia, né? Kardec ele preferiu pela psicografia por ser mais fácil de desenvolvimento, e na época era mais fácil de registrar, né? Aí eu vi que foi colocado, né? Exatamente. Esse livro ele pode ser adquirido tanto no site do CCDPE, o livro físico, quanto na Amazon em e-book. E aí, a partir desses fenômenos, Kardec deduz, né, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aí, se a gente for ler o capítulo dos sistemas dos médiums, do livro dos médiuns, tem um capítulo dos sistemas, Kardec analisa os diferentes sistemas que haviam na época, né? E o único sistema que não foi uma ideia preconcebida, nem de Kardec, nem de qualquer nenhum outro, foi a ideia dos espíritos, né? E ele percebeu que aquela inteligência não poderia vir do médium, porque havia esse sistema, né? Havia, não, isso vem da cabeça do médium, ou é um reflexo do pensamento das pessoas presentes, ou até do mundo todo tinha essa noção, né? E Kardec coloca, não, essas ideias, né, elas são muito além do pensamento dos médiums e dos encarnados. Então, deve vir de uma fonte
exterior, né? E o próprio fenômeno se revelou. Nós somos as almas dos homens que viveram na Terra ou em outros mundos, né? Alhures. Então, o próprio fenômeno se revela, né? E a partir daí, Kardec entende que há diversas gradações, diversos níveis de espíritos, né? Até daí ele vai posteriormente estabelecer a escala espírita. Então ele percebe que tem que haver um controle dessas informações, porque saiu do período de curiosidade e foi para o período de pesquisa. E Kardec não foi um mero secretário dos espíritos, ele atuou também, como diz no capítulo 1 da Gênese, né? O espiritismo é uma revelação divina, porque cabe à iniciativa dos espíritos, mas cabe à elaboração dos homens, no caso Kardec. Então, o espiritismo ele tem esse caráter, né? Kardec foi atuante, né? Não foi um mero secretário. E percebendo isso, percebendo a diferença da hierarquia dos espíritos, ele estabeleceu um método, que era o controle universal, né? Que primeiro passava as informações pela razão, né? Porque ele saiu daquela fase da curiosidade e foi para uma fase filosófica, fazendo perguntas filosóficas e de interesse, né, da humanidade, como coloca lá no capítulo do Livro dos Médiuns sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. E aí ele estabeleceu esse método, né, a escala espírito, controle universal com a ajuda dos espíritos, né, onde vários médiuns desconhecidos entre si estabeleciam as mesmas respostas, não necessariamente na forma, mas na essência, né? E aí ele estabeleceu diferentes obras espíritas. A gente coloca aqui no livro as obras, né? O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Instruções Práticas, a Revista Espírita, que tem 12 volumes, o que é o Espiritismo, né? O Espiritismo em sua mais simples expressão, o Viagem Espírita, o Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Então, no catálogo racional que Kardec lançou, ele lista 22 obras, né? Excetuando o catálogo, né? Contando com o catálogo, ficaria 23. Mas ele lista ali 22 obras. E o movimento espírita brasileiro, muitas vezes, eles se concentram só nas 5 mais conhecidas, né? O Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno. Enfim, ou às vezes nem isso, né? Às vezes eles se focam apenas no Evangelho segundo o Espiritismo, focando apenas na base moral, sem entender que a base moral tem uma base científica e filosófica no Espiritismo, né? Então a gente lista todas essas obras e o ano, né, de lançamento, e aí a gente faz também um resumo dos princípios do Espiritismo, né, que isso também faz parte da história, né? A reencarnação, Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a alma, né? Ao perispírito, enfim. A gente faz um resumo dessas questões, né? E no capítulo 4, a gente parte para o espiritismo na França pós-Kardec. Lembrando, o intuito é fazer um resumo geral, né? Então a gente pega desde os antecedentes, a gente fala do período Kardec e depois do período pós-Kardec, né? A gente fala de toda a questão da sociedade anônima, né? Da União Espírita Francesa, do embate entre um grupo ali mais ligado ao Le Marie, que permaneceu na Revista Espírita, flertou com a teosofia, permitiu um pouco de rustenguismo na, na revista, né? Rustenguismo, inclusive, que
é um cisma que aconteceu na própria época do Kardec, né? Nem foi algo posterior, mas teve repercussão posterior, né? A gente fala das guerras que houveram depois, né? Primeira e a segunda, onde a revista espírita ficou, né? Foram muitas vezes suspensas a revista espírita, os confrontos teóricos internos, o processo dos espíritas, que foi uma questão que abalou muito o espiritismo francês, porque teve toda aquela acusação das fraudes, né? Toda aquela acusação de, de fraude e tudo mais, que envolveu a Amélie, enfim. E depois a gente chega no espiritismo no Brasil, né? É claro que o foco vai ser sempre na França e no Brasil, porque são os países, a França é o país de surgimento e o Brasil acabou sendo o maior país espírita do mundo, né, em termos de número, né? E aí a gente vai falar, né, da origem do espiritismo do Brasil com Olímpio Teles de Menezes, né, a colônia francesa, os espíritas da corte, como o Barão de Santo Ângelo, né, a questão da fundação da federação, a questão do embate entre os chamados científicos, liderados por a Torteroli, e os chamados místicos, né, entre aspas, pelo Bezerra de Menezes, né, que tinha aquele viés rustenguista, principalmente depois da passagem pelo grupo Shimael, pelo grupo Confúcio, né, e todo esse embate, e houve depois o Pacto Áureo, né, que tentou unir o movimento espírita, embora continue havendo, claro, diferenças, né. Depois, só em 2019, que foi retirado do Estatuto da Federação Espírita Brasileira a indicação do estudo da obra dos Quatro Evangelhos de Rusteng, né? Que, como a gente sabe, foi feito por uma única médium, né? Emily Coligon, e não teve o mesmo critério de Kardec, que foi o controle universal, né? Kardec falava de que de 3.000 comunicações que ele recebia, apenas 100 era para publicação, né? Então, Kardec tinha um rigor extremamente, né, o que não foi visto depois, né, depois do seu desencarne. Para vocês terem uma noção, já depois do seu desencarne, muitos dos seguidores de Kardec não compreenderam que Kardec já tinha feito a ciência espírita, né? Eles quiseram fazer, foram por um caminho mais da metapsíquica, da parapsicologia, enfim, até caímos às vezes no materialismo, né? E aí é interessante que depois, como o objetivo é tratar da história geral do espiritismo, depois a gente vai entrar no espiritismo pelo mundo, que a gente fala do espiritismo nos diversos países, que é algo que já estava no primeiro livro que a gente lançou, que é o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. E aqui no História Geral vai aparecer também essa pesquisa que eu fiz tanto em fontes, né, quanto em entrevistas. No meu canal Espiritismo em Kardec, eu fiz diversas entrevistas com espíritas pelo mundo, né? E, e fiz um resumo, né, dessas entrevistas, dessa pesquisa, né? A gente, nesse capítulo 6, que é o Espiritismo pelo Mundo, a gente começa pelos países menos conhecidos, né, até os mais conhecidos, porque tem movimento espírita em países que a gente nem imagina. Por exemplo, a África, né? Movimento forte em Moçambique e em Angola. Na Ásia, movimento forte de nativos mesmo, né? Porque tem movimentos que são mais de imigrantes brasileiros. Agora tem movimentos de nativos. As Filipinas têm um movimento forte de nativos, né? O Vietnã.
A China tem um certo movimento de brasileiros que se casam com chineses, enfim, e tem as traduções do espiritismo para o chinês, inclusive no Kardecpedia tem agora. O Japão, né, que tem um movimento de imigrantes brasileiros forte. O Oriente Médio, nós encontramos movimento em Israel, mas também no mundo árabe, né, inclusive de nativos, né? A Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia e a América Latina. A América Latina tem um movimento de nativos bastante forte, né? Colômbia, México, China, Argentina, Cuba, Peru, Uruguai, El Salvador, Porto Rico, né? Venezuela tem um movimento forte. Então, isso é algo interessante, porque o espiritismo, o espiritismo francês, vamos colocar assim, né? Ele pegou bastante nos países latinos, né? De influência latina. Brasil, América Latina, Portugal, Espanha, né? O Vietnã, as Filipinas é um país que teve influência latina, o Vietnã teve influência francesa. Agora, o que pegou mais nos países anglo-saxões foi o moderno espiritualismo, que tinha algumas diferenças, principalmente na questão da reencarnação. Kardec, na Revista Espírita, vai falar disso, vai falar do porquê a reencarnação não foi tão aceita nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão, né, na Inglaterra, enfim, por causa de um certo nacionalismo norte-americano, né? Seria difícil para um americano admitir que ele poderia reencarnar em outros povos, em outras etnias, enfim. Então, Kardec trabalha isso na Revista Espírita. E outra diferença com o moderno espiritualismo, do espiritismo, que Kardec chama de escola espírita americana, né, na revista, é que o moderno espiritualismo havia cobrança, né? Havia médios profissionais, né? No espiritismo, em Kardec, não há, de maneira nenhuma, a cobrança da questão da mediunidade, né? Porque se a mediunidade ela vem de uma se a mediunidade ela vem de uma questão exterior a você, né? Você não pode cobrar por algo que não foi você que fez, né? Seria como cobrar, não é, por uma obra feita por outro autor, né? E além do mais, a mediunidade ela não é replicável como a física ou a química, né? Então você não pode garantir, né? Então por isso não faria sentido cobrança. Já no caso do magnetismo humano, Kardec fala que poderia ser até cobrado, mas a mediunidade não é uma faculdade que dependa de você, não é? Ela é de uma fonte externa, então você não poderia cobrar por isso. Então, enfim, essas foram as diferenças fundamentais entre o espiritismo, né? Entre o espiritismo francês e o moderno espiritualismo que começou ali com as irmãs Fox, né? Mas o moderno espiritualismo serviu de base, né, cultural para depois surgir na Europa o espiritismo, né? E aí a gente vai e fala, né, do espiritismo no leste europeu, né? E como eu disse, há movimentos espíritas em lugares que a gente nem imagina, né? Eu encontrei muitos nativos, entrevistei muitos nativos do leste europeu que se interessam pelo espiritismo, né?
na Polônia, na Hungria, na Bielorrússia, na Rússia, na Lituânia e na Estônia, né, principalmente aqui. E muitos mesmo eslavos, né, pessoas nativas, né, nenhum tipo de... Não são movimentos apenas de imigrantes brasileiros, como muitas vezes se diz, né? Agora, na Europa Ocidental, é mais comum imigrantes brasileiros, né? Então, a Inglaterra, a Dinamarca, a Suíça, a Alemanha, né? A América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá, né? Por quê? Porque lá pegou mais a vertente do moderno espiritualismo do que o espiritismo em Kardec, né? Mas a gente lista também a Europa. Encontramos pessoas tanto da Itália, da França, da Espanha, do Portugal, da Romênia, né? Há um movimento crescente na Romênia, né? Do espiritismo de nativos e a tradução das obras de Kardec para esses idiomas, não é? A gente cita e a gente termina citando os Estados Unidos e o Canadá, né? Como eu falei, são mais imigrantes brasileiros na vertente kardeciana, né? O que pegou mais lá foi o moderno espiritualismo realmente. E no capítulo 7, a gente termina falando uma lista de autores e médiums, né? Porque a gente achou necessário fazer uma lista de autores de diversos países, né? Tanto autores antigos quanto autores recentes, né? Pesquisadores recentes. Então, a gente cita clássicos franceses, clássicos brasileiros, clássicos de outros países, autores contemporâneos, né? Porque tem muita pesquisa surgindo atualmente. Muita pesquisa. Então, a gente cita o trabalho do Adair, né? A gente cita o trabalho do Adair, a gente cita o trabalho do Carlos Seffer, que vocês devem conhecer, que é do CSI Espiritismo. A gente cita o trabalho da Luciana, a gente cita o trabalho de pessoas como o Lepide, a Adriana Gomes, né? A gente cita o trabalho que está tendo agora das cartas de Kardec, que vocês devem conhecer. São cartas que estão sendo reveladas e está tudo sendo colocado num site ligado à Universidade Federal Juiz de Fora. Enfim, então a gente cita uma lista de diversos pesquisadores, porque isso aqui a gente pensou que faltava uma obra como essa, faltava uma obra que fizesse um resumo geral, porque havia muito conteúdo esparso, né? Então o objetivo era reunir para facilitar a vida do pesquisador. Então, um pesquisador que quer iniciar na história do espiritismo, saber as fontes, saber tudo, saber ter um ponto de partida, essa obra é fundamental. Porque ele não vai só ter um resumo, mas como vai ter uma referência a pesquisadores, tanto acadêmicos quanto não acadêmicos, que ele pode se desenvolver. Então, é uma obra que realmente tem esse intuito de ser um ponto de partida para os pesquisadores, né? Ser um resumo geral, né? Da mesma forma que Kardec fez o que é o Espiritismo como um resumo, né? Ele pegou um resumo da doutrina e colocou lá, a gente tentou fazer esse resumo da história geral, né? E um dos diferenciais fortes do nosso livro, como eu comentei, é que a gente não se limita ao espiritismo no Brasil e na França, né? Porque, por motivos óbvios, o espiritismo no Brasil e na França, a França é o país de origem, né? O espiritismo é o maior movimento, né? Mas a gente cita a história de movimentos de outros países, a Bélgica, né? Tem um movimento antigo, né? Kardec, inclusive, cita movimentos
ele se correspondia com vários movimentos pelo mundo. Inclusive, na revista tem a citação de pessoas do Brasil. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que já se correspondia com mais de 1.100 espíritas sérios ali, né? E havia essa recepção das comunicações, né? A troca de cartas, né? E como não havia a velocidade de informação que tem hoje, você tem mais confiança de que não houve influência, né? Um médium não influenciou o outro, um não influenciou o outro, né? Você tem essa confiança, porque naquela época você tinha o ambiente propício para o funcionamento do controle universal, que é esse método, né, de Kardec que a gente comentou, né? Mas Kardec sempre deixava claro que não era apenas a universalidade do ensino, né? Porque se viesse, por exemplo, por vários médiums, coisas que são contra a ciência, por exemplo, se viesse por 1 milhão de médiums que a Terra é plana, isso não serviria, né? Se viesse por 1 milhão de médiums uma coisa ilógica, como, sei lá, existe um quadrado redondo, isso também não funcionaria. Então, Kardec coloca em primeiro lugar a razão, né? A lógica, e depois o controle universal, depois a universalidade do ensino, né? Que não é uma simples questão de voto, né? De número, né? É uma questão que é um método todo complexo, tem a ver com diversos médios não se conhecendo, não se influenciando, né? Simultaneamente, espontaneamente, recebendo aquelas comunicações. Então, eu falei de todos os capítulos, né, do livro. A gente sabe, né, pelas informações, que provavelmente, né, o Brasil é o maior movimento espírita do mundo, né? Mas provavelmente, hoje em dia, os maiores movimentos são Portugal, Espanha e Cuba, né? Tem um movimento grande na América Latina em geral, e também as Filipinas, né? Que teve uma influência da Espanha e por isso trouxe o espiritismo para lá. Sim, são movimentos bastante fortes, né? A França, né? Muita gente fala, né? O espiritismo acabou na França. Isso, para mim, é uma inverdade, né? Pelas minhas pesquisas. Há um movimento lá, mas não necessariamente os movimentos que existem fora do Brasil são movimentos iguais ao movimento brasileiro, porque a gente espera que a gente vá lá e a gente vai encontrar uma federação com centros bem dos moldes brasileiros, né? E às vezes, muitas vezes, o que você tem lá são grupos familiares de evocação, que fazem evocação em casa mesmo, ou em lugares alugados, né? Não é um lugar fixo, reuniões virtuais. Então, existe sim bastante, né? Inclusive, se a gente for lá no túmulo de Kardec, há pessoas de diferentes nacionalidades visitando, né? Então, a gente vê que o espiritismo ele existe, né? Em diferentes partes do mundo, em lugares que a gente nem imagina, né? O espiritismo em Kardec mesmo, né? E tem casos curiosos, claro, de sincretismo, como foi o que aconteceu no Vietnã, né? Também aconteceu na América Latina em geral, com a Umbanda, enfim, a santeria em Cuba. No caso do Vietnã, teve uma religião chamada caudaísmo, né, que misturou o espiritismo com outras religiões, né? Mas isso acaba sendo uma coisa natural dessas culturas que querem fazer esse sincretismo nessa mistura, né? Acaba acontecendo. Mas pelo menos a obra de Kardec ela continua sendo divulgada, né? Enfim,
Eu queria comentar um pouco mais sobre as obras de Kardec, né? Que é algo que é importante a gente falar, da divulgação das obras de Kardec. A gente tem no catálogo racional a citação de várias obras, de 22 obras fundamentais, né? Não tem a citação dos Instruções Práticas, porque os Instruções Práticas se tornou o livro dos médiuns, né? Não tem a primeira edição do Evangelho, né? Que era chamada Imitação do Evangelho, né? Que é esse nome, porque virou o Evangelho, né? A segunda edição. Mas tem todas as obras, e uma obra que é citada é o capítulo 1 da Gênesis, que é o caráter da revelação espírita, que foi lançada como uma brochura à parte. Não é? E é interessante isso, porque muita gente não se debruça na Gênesis, né? Inclusive teve essa polêmica recente da Gênesis, né? Que pode ter feito algumas pessoas se interessarem, né? Pelo estudo, mas não há de fato ainda tanto um estudo aprofundado, né? Das comparações, enfim. Mas esse capítulo 1 da Gênesis é tão importante, cara, que lançou como uma brochura à parte e colocou como obra fundamental, que é justamente onde Kardec vai falar do seu papel, né? Porque muita gente imagina Kardec como um secretário dos espíritos. Inclusive tem uma tese do Marcelo Goulon, que é um pesquisador, um historiador, que ele trabalha isso, né? Kardec é um secretário dos espíritos. Não, ele foi um cientista e ele foi um filósofo também. Como diz lá na Gênesis, né? É uma revelação divina porque parte da iniciativa dos espíritos, né? Mas cabe a elaboração dos homens, no caso Kardec, né? Então, é uma obra muito importante, né? E eu recomendo, né? Leiam lá o capítulo 1 da Gênesis, que é muito importante. E outra obra fundamental, e é interessante que Kardec vai citar também isso no livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, que ele cita a Revista Espírita como obra fundamental também, e ele cita o que é o Espiritismo como obra de introdução. Então, muita gente começa no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, mas Kardec recomenda começar no que é o Espiritismo, ou nas outras obras de introdução que ele, né, não tinha lançado. O Espiritismo na sua mais simples expressão, né, e o resumo da lei dos fenômenos espíritas. Né? E muita gente não lê, não se atenta a essa questão de ler as introduções. Né? Eu, particularmente, foi muito bom para mim começar lendo o que é o Espiritismo, porque facilitou muito. As pessoas dizem, não, Kardec é difícil, né? Kardec é complicado, mas a leitura de obras como o que é o Espiritismo, obras como o Espiritismo na sua mais simples expressão, o resumo da lei dos fenômenos espíritas, me ajudou bastante porque foram obras que me ajudaram a leitura das demais obras, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, São Inferno, a Gênesis, né? E as demais obras que eu citei, né? Inclusive a Revista Espírita, que são 12 volumes, né? E o pessoal tende a desprezar muito a Revista Espírita, dizendo que, citando lá, né, que Kardec fala que é apenas um laboratório, mas não é só um laboratório, né? Kardec faz doutrina na Revista Espírita. Exemplo disso é o caso da possessão, né? Que Kardec, no artigo da senhorita Júlia, vai mudar a concepção e depois vai mudar na Gênesis, né? Outros exemplos que tem, né, da questão dos espelhos, enfim. Então, a Revista Espírita é muito importante. A Revista Espírita pode ser vista como elo que une as obras, né? Mas, enfim, é isso tudo que a gente trata, né? A ideia é fazer um resumo geral da história, partindo dos antecedentes, não é? E falando
do espiritismo, né? Outro ponto que eu queria citar, que é importante na história do espiritismo, são as perseguições e as proibições. Muita gente não sabe, mas o espiritismo foi proibido em Portugal por Salazar e na Espanha por Franco. E também foi perseguido no Brasil. Foi perseguido no Brasil na proclamação da República, né? Porque muita gente associava ao uso ilegal da medicina, associava com homeopatia, e depois foi perseguido no Estado Novo de Getúlio. Centros foram fechados, né? Você tinha que ter um laudo para falar que você não tinha problema psicológico, você tinha que falar com a polícia para poder abrir o centro, né? Então foi toda uma perseguição, foi toda uma fase de luta, o Kardec fala na revista, né? Que hoje a gente não tem essa dimensão, né? Como era difícil, né? E muita gente hoje não vai, né? Não se empenha, mas olha como a gente tinha pessoas profundamente empenhadas num momento difícil, onde eram pessoas importantes que eram presas ou perseguidas, né? Pessoas como William Crookes, por exemplo, que tinham ou Alfred Russel Wallace, pessoas que tinham uma importância acadêmica, mas que foram jogados para segundo canto, né? Simplesmente por adotar uma crença espiritualista, um espírita, né? Outra figura, né, que é famosa, que se envolveu com o espiritismo, foi Marie Curie, né? Mais pelo esposo, pelo marido, né? Então foram diversos, mas a gente vê, né? São questões que são esquecidas, né? Porque as pessoas não querem lembrar que teve essa relação, né? Por causa o pensamento materialista hoje em dia é muito dominante ainda, né? Mas então, terminando e falando do objetivo da obra, o objetivo da obra, como a gente explicou, foi fazer um resumo geral, tanto para o neófito na história do espiritismo, para o iniciante, quanto para aquele que já tem um estudo, né? Para ter uma visão geral. E como uma ponta, né? Como uma base que a pessoa pode partir para fazer pesquisas mais aprofundadas, né? Inclusive, a gente cita livros que têm temas específicos, né? A gente cita livros acadêmicos, a gente cita livros de autores como o Adair, né? Como o Carlos Seff. O Adair lançou recentemente uma pesquisa sobre Torteroli. O Carlos Seff lançou recentemente uma pesquisa sobre as biografias de Kardec. O Carlos Seff, o Adair e a Luciana lançaram a pesquisa sobre a Gênese, né? E além disso, assim, a gente cita vários pesquisadores e autores, né? Tanto clássicos como atuais, né? Leopoldo Machado, eu estou vendo aqui, Francisco de Menezes Dias da Cruz. A gente cita, inclusive, autores que a gente considera que, mesmo que fossem rostenguistas, tem uma importância histórica, né? Como Sampaio, enfim, e outros, né? E, claro, a gente não pode deixar de citar na história do espiritismo a importância do Chico, né? Mesmo que possa haver uma questão da doutrina, Chico foi importante, né? Na divulgação do espiritismo no Brasil. A participação do programa Binga Fogo, né? A influência que ele teve. Depois veio outros que tentaram imitar, né, o método, o Divaldo. Hoje em dia tem o Haroldo, que é cotado como um continuador desses, enfim. E a história do espiritismo vai se criando, né? E a importância de entender a história é entender por que chegamos aqui, né?
e entender como evitar erros futuros, né? Baseado no que já aconteceu, né? Então, nos voltemos, estudemos a história do Espiritismo e estudemos Kardec, né? É isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Eric, por tantos esclarecimentos e pela síntese, né, que você fez da história do Espiritismo, tanto na França quanto no Brasil, quanto também esse panorama mundial que você nos traz, né? Porque sempre a gente escuta, mas o Espiritismo na França acabou, não existe. Você vai lá, você não vê nada, né? Essa fala que você esclareceu hoje foi muito importante, porque fala, lá não existe mais. E você mostrou que existe lá, como existe em lugares em que nós nem estávamos sonhando que existisse, né? Isso é muito, assim, encorajador, né? Nos traz, assim, uma esperança grande de que o Espiritismo pode estar contribuindo, né, com outros povos, outras nações, além, né, do nosso Brasil. Assim, só uma questão, já interrompendo, que eu gostaria assim, de perguntar. Como que eu avaliei? Gente, para resolver um problema em casa, mas eu tenho uma questão. Então, enquanto ela resolve a questão dela, eu quero aproveitar, viu, Sônia, e lembrar a quem está nos acompanhando pela internet que o livro História Geral do Espiritismo, ele custa R$ 56,00, ele está à venda no site do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, também na Amazon. E no chat eu deixei o link tanto do Centro de Cultura como da Amazon. Então, quem tiver interesse em comprar o livro, é só pegar aqui no chat. Até eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é do Centro de Cultura. O endereço lá do Centro de Cultura. Tá? Da internet. E também esse outro aqui. Espera só um pouquinho. Estava fácil. Mas sempre assim. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse. Vou tentar só mais um. Depois eu coloco aqui. Se eu não... não. Depois eu coloco aqui, tá? Fico devendo. É só esse aqui é o da Amazon, né? Não, esse é do Centro de Cultura, perdão. É esse aí mesmo. Depois eu coloco do Amazon, tá? Posso voltar? É. Uma questão. Hoje eu não fui lá no YouTube, né, ver as questões, não. Que eu estou reparando da sua fala, Eric? Assim, muito interessante, né? A gente tem ideias que realmente a gente não pensa muito, né? Eu acho que nós cristalizamos tanto o espiritismo no Brasil. A gente já ouviu de pessoas que viveram na França, que na França já não tem. Né? Então, estava quase que um ponto pacífico, e tão pacífico que a gente não avançava nessa informação de que o Espiritismo é aqui. Então, você trouxe aí essas informações, né, a respeito de outras dissidências, de outras maneiras aí, locais onde se pratica o Espiritismo e de outras maneiras também. Mas o que eu achei muito interessante na sua fala é que eu percebi muito assim, você é um pesquisador, você traz o conteúdo. Porém, para mim ficou, e eu gostaria que você comentasse isso, ficou muito claro o seu caráter catalogador. Não sei se esse é o termo que se usa, mas eu entendi muito isso, que você traz ali aquilo que você estudou, mas também você aponta alguns caminhos, né? E eu não peguei a obra ainda, né? Tô aí olhando que o pessoal trouxe, que colocou no grupo, que você está trazendo agora. Então, eu gostaria que você comentasse, olha, realmente, eu estou mais para um apontador de caminhos, para alguém que indica referências, ou não, a minha praia realmente é construir o conhecimento acerca da doutrina espírita.
que você me fala? De fato, nossa obra não tem o intuito de trazer novidades históricas, né? Nossa obra é um compêndio de conteúdos que estavam esparsos, né? Então, como foi colocado, tinha muito conteúdo esparso, né? Então, para facilitar a vida do pesquisador, a gente reuniu tudo numa síntese e deu um caminho, né? Então, desse ponto de vista, eu considero uma obra que tem uma grande utilidade nesse sentido, mas a nossa proposta não é trazer uma nova revelação histórica ou um novo acontecimento do passado que a gente ainda não tenha sido descoberto. Posso fazer outra pergunta? Eric, como você fez assim só uma apresentação, então eu não sei se você contempla no livro, porque Kardec, na Revista Espírita, principalmente em 1858, ele publica uma série de artigos sobre mediunidade de efeito físico, né? ou aqueles... agora me foge o nome dos médiuns, né? Eu estava com isso na cabeça até agora há pouco, mas me foge. Mas não tem importância. Mas é mediunidade de efeito físico, né? E aí, um dos artigos, ele chega até a dizer que a história do Espiritismo ela não se resumia, naquele momento, no caso das irmãs Fox, dos Estados Unidos. Porque ele teve acesso a vários casos na Alemanha e outros países da Europa, né? Que ele reporta isso na Revista Espírita. Então, eu queria saber se esses casos, né, se você também contempla eles no seu livro, né, casos de efeito físico na Europa. Com certeza, teve muitos casos. Na verdade, isso é um fenômeno natural que sempre aconteceu, mas naquela época, né, você teve um boom desses fenômenos para, claro, chamar a atenção dos pesquisadores sérios e de Kardec, né? E se teve em todos os lugares, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa, né? Em todos os países da Europa, né? Então a gente cita aqui a Alemanha, né? Fenômenos que aconteceram na Alemanha e também em outros países, né? Então isso foi realmente, naquela época, foi um fenômeno global, né? Foi um fenômeno global que teve repercussão principalmente nos países ali considerados os países desenvolvidos, porque eram os países que tinham esse interesse científico em estudar esse fenômeno. Ok. Ele chama de espíritos batedores, lembrei. Esse é o termo que ele usava, espíritos batedores, para se referir à mediunidade de efeito físico. Bom, o Carlos Roberto, eu não sei de qual é a cidade dele, mas ele está com uma pergunta aqui em 3 slides, na verdade, né? Então, começa aqui a pergunta dele. Quer ler para nós aí, Sônia, por favor? Leio. O Adolfinho é o Carlos, nosso amigo, Adolfinho. Carlos Roberto Fernandes. É possível identificar uma anti-história do espiritismo, ou seja, aquela história proveniente da pulverização sistemática de grupos e movimentos espíritas, centrados mais em médiums? Deu para pegar a pergunta? Continua. Tá. E seus espíritos comunicantes e até em pesquisadores acadêmicos comprometidos com métodos e ideologias de suas escolas de pensamento, do que fundamentalmente na ciência e na filosofia espírita. Sistematizada por Allan Kardec, ficou bem grande. Vou passar de novo, tá? Ficou bem grande a questão. Então, vou passar de novo, ó. Então, a pergunta é assim: é possível identificar uma anti-história do espiritismo, né? Que é proveniente dessa pulverização, até que o Eric ressaltou, né? Que está tudo muito esparso, muito pulverizado, né? Então, ele pergunta se é possível identificar uma anti-história do espiritismo, né? Se ele consegue identificar isso.
Nesse sentido, realmente, né, a história do espiritismo foi muito negligenciada, né? E você tem pesquisadores materialistas, né, que muitas vezes na academia tem uma preocupação maior na crítica ao espiritismo do que em realmente construir uma história do espiritismo baseada em dados, né? Em, em, em questões acadêmicas, né? Então, realmente, tanto que a história do espiritismo foi uma das últimas áreas a ser desenvolvida na academia em relação ao espiritismo, né? Teve antes a antropologia, a sociologia tratando do espiritismo, mas a história do espiritismo agora, recentemente, que está indo para a academia, né? E claro, isso não deve causar nenhum tipo de cientificismo ou academicismo, né? Que pode causar um elitismo, né? Esse conhecimento tem que estar para todo mundo, né? Mas é importante também que esteja na academia, porque é uma instituição que tem uma repercussão social importante. Eu considero muito importante a questão da pesquisa, né, na academia, na universidade, mas também quero lembrar que Kardec tinha preocupação de que o espiritismo fosse para todos, né? Então, Kardec já tinha essa visão democrática, né, de que este conhecimento deveria estar ao alcance de todas as pessoas, né? Mas é claro que a questão da pesquisa é interessantíssima, né? É importantíssima para Exatamente. Tem mais alguma pergunta, Adolfinho? Não. Só lembrar mesmo, pessoal do chat, eu já encontrei aqui, tá? O link da Amazon, tá no chat, tá? Tanto da Amazon como do Centro de Cultura. Então, o livro custa R$56 no Centro de Cultura, no site, né? Ou no site da Amazon. Então, para quem quiser comprar, não pode perder essa oportunidade, viu? Livro muito interessante. Parabéns, Eric. Gostei muito. Falou que no site da Amazon é e-book, né, Eric? Isso, e-book na Amazon e o físico no site do CCDP. Viu, Adolfinho? Na Amazon é e-book, né? Que você pode ler no Kindle. Né? E no centro de documentação é o livro físico mesmo. Porque tem algumas pessoas que preferem o livro físico, né? Agora, quem não tem nenhum problema com o e-book, é só pegar pela Amazon, né? Que é mais fácil, mais rápido. Tem mais alguma pergunta, Dolfim? Não. O que eu tenho para falar para o pessoal que está conosco aí, e que a gente tem de vez em quando dar uma lembradinha, é para o pessoal não esquecer de se inscrever no nosso canal, tá? E nos acompanhar nas redes sociais aí. Ativar o sininho das notificações, né? E não esquecer o like. Dá um like também. É isso aí. Muito bom. O Adolfinho, gente, está fazendo uma grande campanha aí para a divulgação do nosso canal, porque ele está querendo... Nós estamos com 500 e poucos seguidores, e o Adolfinho está querendo 1000, né? Então, nós pedimos para que os nossos seguidores também, né, compartilhem, né, com os seus amigos, para que a gente possa estar aumentando a nossa base aí, não é, Adolfinho? A meta do Adolfinho... O Adolfinho achou 500 que estava bom, agora ele já está achando que 500 está pouco, que é melhor a gente pedindo para chegar no 1000, né, Adolfinho? Agora, assim, a Néia acho que ela tem um recadinho para nós aí, né, Néia? Que é na última live do ano, né? O que você pensou em falar, Néia? Estou achando para você estar me pedindo detalhe do encontro, né? Então, vamos aqui fazer o nosso agradecimento pela última live do ano, por tudo que nós fizemos este ano, né, com os nossos pesquisadores que apresentaram seus trabalhos aqui, e eu penso que fica muito assim o convite para estar conosco, como o Adolfo falou aí dos nossos canais, né?
Uns vão estar mais ativamente, outros vão ser os seguidores mesmo. E temos aí um trabalho, uma história percorrida já, né? Tem hora que a gente está mais à frente, a Dolphin sempre mais ali, né? Não esmorece, mas assim, nunca deixando de participar, né? Mais ativamente, com artigos, com participações, com entradas ao vivo aqui, como nós estamos fazendo. Mas na sua, acompanhando, né, que nem disse o Fernando, né, nas últimas apresentações, se não me engano foi a última, né? Não, mas eu nem tinha ideia, nem tinha a intenção de estar aqui comunicando, né? E realmente nos rendeu aí belas palestras, assim como outros que têm assim, se juntado a nós, na condição de pesquisadores, de estudiosos do Espiritismo. Então, o que eu tenho para fazer enquanto recado é esse agradecimento e esse convite a estarmos conosco. Como quando eu falo que o Eric aí, olha, você é um catalogador, você aponta caminhos, e o pesquisador é um pouco disso também. É aquele que vai construir em cima daquilo que já existe, né? O conhecimento ele já está posto. Só falta a gente sistematizar. Né, já está posto assim, né? Já existe a matéria-prima, os objetos de pesquisa, só falta nós trabalharmos em cima deles. Né? Então, o recado é esse. Aí devolvo a bola para a Sônia Lúcia. Bom, então não temos mais perguntas no chat, né? A Neia já nos deu o recado, então eu vou passar a palavra ao Eric para que ele possa falar mais alguma coisa que ele deseja e fazer as suas considerações finais. Com você a palavra, Eric. Então, queria agradecer a todos, a Sônia, a Rutineia, ao Adolfo, a Mendonça, e adquiram o livro, né? Comprem se vocês gostaram da ideia. E é isso, vamos estudar Kardec, a história do Espiritismo. E muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo. Neia, você faz a prece de encerramento? Faço. Então, agora eu vou ser mais breve, mas como disse, agradeço muito a noite de hoje pelos conhecimentos ali, de certa forma, trocados com o Eric, as suas pesquisas, né, os elementos que trouxe. Agradecer pelas reuniões que tivemos neste ano e pelos conhecimentos que construímos a partir delas e as pessoas que influenciamos para a pesquisa. Então, que tenhamos aí um excelente ano de 2025, tão produtivo quanto, que outras pessoas estejam conosco, encarnados e desencarnados, no sentido de termos a pesquisa como uma forma de divulgação da doutrina, como uma forma de propagação de fé, de uma fé raciocinada, a qual nós assumimos a tarefa de divulgar. Ser conosco, Pai, e que assim seja.